Agora nós vamos explorar um pouco mais a fundo de como que a gente pode trabalhar com diferentes formas de texto no Excel. Uma das peculiaridades que a gente tem ao manusear o texto no Excel é quando a gente utiliza datas. Ou seja, se eu colocar isso aqui, que é uma data que eu inseri na minha célula, apertar E, espaço, data, a gente tem esse número aqui. Por quê? O Excel interpreta todas as datas como um número, ou seja, essa data aqui tem esse número específico no Excel. Como que a gente faz para juntar essa minha data com data de venda sem que eu perca o formato dela? Através da função texto. Em vez de eu vir aqui em cima e colocar F1 e data, eu digito texto, aperto Tab, o meu valor é o F1, eu vou fechar o parênteses aqui já para a gente definir essa forma, aperto ponto e vírgula, e formato do texto, você vai colocar aspas, então você vai definir como que você quer que esse seu texto apareça. Ou seja, você pode colocar o dia, o mês e o ano. Como que você faz isso? Aqui você vai colocar DD barra MM, ou seja, os dois primeiros dígitos do seu dia, os dois primeiros dígitos do seu mês. Então você pode escolher, se você quer que apareça apenas o 21, você vai colocar AA, ou seja, ano, ano. Ou se você quer que apareçam os 4 dígitos, você vai adicionar mais 2 vezes o A. Depois você vem, fecha o parênteses e pronto. Agora a gente tem essa data formatada corretamente e o nosso texto que a gente colocou posteriormente. Agora, se você quer reorganizar essa informação, a gente vem, deleta, coloco aqui na frente meu e-comercial e aqui eu vou colocar a data de venda. Pronto. Porém, a gente vê que a minha informação está tudo unida aqui nessa minha célula. Como que eu posso fazer para corrigir isso? Você pode utilizar aquele método onde você vai pegar, colocar o e-comercial, abrir aspas novamente e colocar o espaço, ou você pode vir simplesmente nessa célula, seleciona ela, dá um espaço, aperta Enter e pronto. Ele já vai puxar para essa sua função que você usou para unir os textos. Dessa maneira, fica muito fácil para você manipular essa sua fórmula no futuro. Ou seja, se eu quiser alterar, em vez de data de venda, colocar esse meu texto na frente do valor que a gente vai concatenar, eu venho, seleciono esse meu F2 aqui, e venho bem nesse canto aqui, até ele virar essa seta aqui. Quando ela virar essa seta, você seleciona com o botão esquerdo, fica arrastando ele até a célula que você quer utilizar no texto. Quando você solta e aperta Enter, a gente tem dia da venda. Lembrando que você vai ter que colocar o espaço aqui também, e pronto. Você pode substituir isso por um ponto e vírgula, que vai ficar um pouco melhor o seu texto. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais nessa função e mostrar outras opções de como que a gente pode fazer para manipular esse texto através de novas fórmulas. Se eu quiser, em vez de informações de venda do veículo, colocar valor de venda do veículo, 2 pontos. Depois eu venho com o modelo, esse MX5, e colocar na linha de baixo o valor, que são esses meus R$ 45.000, eu vou ter que utilizar outras formas para fazer isso. E para começar, para alterar informação de venda do veículo utilizando apenas fórmulas para colocar o valor em vez de informação, eu vou ter que ver quando que começa essa minha parte mais importante do texto, ou seja, esse de venda do veículo, porque essa vai ser uma das partes que a gente vai concatenar para ter todo aquele texto que eu dei o exemplo anteriormente. Para começar, eu vou utilizar a função procurar. O que ela faz? Ela vai retornar a posição inicial de uma cadeia de texto encontrada em outra cadeia de texto. Ou seja, eu vou digitar um texto e o Excel vai procurar quando que esse texto aparece da primeira vez nessa célula que eu vou estar selecionando. Então eu venho, coloco entre aspas esse meu DE, ponto e vírgula, seleciono onde que está essa minha informação e fecho o meu parênteses. Quando eu faço isso, eu tenho o número 13 como retorno dessa minha fórmula. O que isso significa? A partir do 13º caractere é quando que o meu texto importante está presente. Agora, como que eu retorno apenas daqui para frente? A gente vai precisar de uma lógica onde eu vou pegar apenas o texto à direita desse meu caractere aqui. Como que a gente faz isso? Você vai pegar e ver quantos caracteres que a gente tem nessa nossa célula, vai fechar seu parênteses, e você vai ver que tem 31 caracteres nessa célula toda. Então, você vem e coloca a forma direita, seleciona o seu texto, ponto e vírgula, e agora ele vai contar da direita para a esquerda quantos caracteres que você vai colocar aqui. Ou seja, a partir do O até quantos números você definir, ele vai puxar esses seus dados aqui da direita. Como que a gente vai utilizar essa informação que a gente já colocou aqui em cima? Eu vou colocar entre parênteses esse meu 31 menos o 13. E quando a gente finaliza essa nossa fórmula, a gente vê que ele retornou o e-venda do veículo. Ele cortou esse nosso D aqui. Quando você utiliza essa lógica que a gente acabou de definir aqui, você precisa colocar o menos 1 aqui para que você corrija essa formação. Agora a gente já aprendeu como que a gente faz para selecionar apenas uma parte do nosso texto. Uma parte um pouco mais complicada do que a gente pode fazer aqui é, em vez de a gente colocar esse F12 menos F11,
Eu venho aqui, em vez de F11, eu vou dar um Ctrl V naquilo que eu selecionei anteriormente. Eu vou colocar entre parênteses para que o Excel não misture as nossas fórmulas e aperto Enter. A gente vê que eu tenho o mesmo resultado. Se eu aperto e apago essa minha informação, nada vai se alterar aqui embaixo. Porém, a gente ainda está utilizando esse F12 aqui para fazer essa minha lógica. Então, se eu pegar e deletar ele, eu vou ter problemas. Eu aperto Ctrl Z, então eu tenho que vir aqui em cima, dou um Ctrl X aqui nessa minha informação, aperto ESC, venho aqui e em vez de F12, eu vou colar essa minha informação, vou colocar entre parênteses novamente essa parte para que o Excel não se perca ou faça alguma confusão na hora de interpretar essa lógica, aperto Enter e pronto. Eu já tenho essa parte do texto que me interessa. Então, vamos recapitular o que a gente fez. A gente pegou o número de caracteres que a gente tem no total dessa nossa frase. Então, a gente diminuiu a quantidade de caracteres que eu não quero utilizar, que é essa parte da esquerda aqui, que ele contou através da forma procurar. Eu coloquei o -1 aqui em cima, corrigi aquele resultado da minha fórmula. Então, eu utilizei a forma direita. Dessa maneira, eu consegui segregar apenas essa parte do texto que me interessa. Agora, é fácil para a gente colocar o valor na frente de toda essa informação. Eu sugiro que você utilize os parênteses nessa parte da sua lógica, porque senão é capaz de você acabar alterando alguma coisa e você não vai ter o resultado que você quer. Então, a gente vem aqui, coloco E comercial, passo para a esquerda, e então eu vou colocar valor. Pronto. Valor de venda do veículo, venho aqui em cima, coloco a barra de espaços e pronto. Agora falta o modelo do veículo. Para continuar a nossa manipulação de texto, a gente vem aqui, coloca mais um E comercial, entre aspas eu vou colocar os meus 2 pontos para que apareça o modelo. Então eu vou colocar mais um E comercial, meu modelo, aperto Enter e pronto. Valor de venda do veículo MX5. Porém, eu quero colocar esse valor aqui na linha abaixo, então eu vou vir aqui, coloco o E comercial, Caract 10 e a última parte da minha informação é o meu valor. Pronto. Eu já tenho essa minha forma definindo qual que é o conteúdo que eu vou ter nessa minha célula. Lembre de ativar a quebra de texto automática para que ele realmente vá para a segunda linha. E você pode perceber que a gente não tem o RS aqui na frente, ou seja, o símbolo de reais. Como que a gente pode corrigir isso? Depois do Caract 10, a gente vai ter que colocar entre essa minha informação, entre aspas, o símbolo que eu vou utilizar para definir o dinheiro. Aperto Enter e pronto, a gente já tem o resultado que a gente queria. Vale lembrar que sim, há maneiras muito mais fáceis de você pegar e fazer essa manipulação de texto que a gente acabou de fazer. Porém, o intuito é que você entenda como que você vai utilizar essas formas. Nesse caso, a forma direita, número de caracteres, procurar e a função especial de Caract 10. Quando você começa a utilizar essas funções, você não vai ter muitas dúvidas de como que você vai fazer uma manipulação complexa de texto, porque às vezes você vai pegar essa informação, jogar direto no arquivo do Word, por exemplo, ou você vai pegar essa informação e centralizar ela numa apresentação sem ter maiores problemas. E às vezes até mesmo você vai pegar de alguma base de dados essa informação e vai precisar começar a filtrar ela, porque nem sempre você vai conseguir utilizar aquela maneira que a gente utilizou na coluna A até a C, que é o preenchimento relâmpago, para separar essa minha informação dessa minha base de dados. Havendo então a necessidade de desenvolver uma lógica para que você defina qual texto que realmente te interessa.